Estamos começando aqui a receita do pão de milho. A gente pode usar fubá ou flocos de milho pré-cozido. A gente vai usar aqui nessa receita flocos de milho pré-cozido. Pode ser a milharina, né, ou flocão. A gente vai usar aqui a milharina. Estou pegando aqui uma xícara. Agora a gente tem que hidratar a milharina. O ponto é de areia molhada. Então a gente vai colocando aqui um pouquinho de água e vai mexendo. Melhor mesmo é mexer com a mão para você saber o ponto, né? Que o ponto é de areia molhada. Areia da praia molhada. Esse aqui é o ponto. Você vai mexendo aqui até chegar no ponto de areia molhada. O importante é os flocos de milho estarem hidratados, porque senão o ponto da massa não fica legal. Então a hidratação é só mexendo aqui devagarinho, colocando a aguinha até chegar no ponto de areia molhada. Agora eu vou acrescentar uma colher e meia de chá de sal. Então, é o sal que vai na receita, né? Eu já vou colocar aqui nos flocos de milho, porque aí já fica pronto aqui. Você pode acrescentar no pão também. Agora a gente vai começar a colocar os ingredientes na forma aqui para montar o pão. Então a gente começa com azeite. O azeite, eu costumo cobrir, para essa quantidade, eu costumo cobrir o fundo com azeite. Eu vou cobrir o fundo inteiro. Na hora que cobrir todo o fundo com azeite, está bom. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, só cobriu o fundo com azeite. Bom, depois a gente continua com os ingredientes líquidos, né? Então eu vou colocar 1/3 de xícara de água. Bom, vou colocar um ovo. Aqui a gente vai colocar mel de abelha, mais ou menos uma colher de sopa, tá bom? Aqui o objetivo não é adoçar com mel. Já tentei colocar mais mel para adoçar, mas não fica legal. Aqui a função do mel é só uma espécie de tempero mesmo para o pão. É um gostinho de mel. Se quiser adoçar com mel, não fica legal. Depois a gente coloca os flocos de milho já hidratados. Aqui uma uma xícara de flocos de milho hidratado. Depois a gente vai colocar uma colher de sopa, duas colheres de sopa de leite em pó. Eu prefiro usar o leite em pó, tá? Se você quiser usar leite em vez de água, também dá para usar. Depois eu adoço com eritritol. É um adoçante culinário natural, não é industrializado. Eu vou colocar uma colher de sopa de eritritol. E o eritritol, agora nós adoçamos, agora nós vamos para a farinha. Aqui a gente vai colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Okay? 1,5 xícaras de farinha de trigo. A gente fecha 1 xícara. Pronto, agora 1,5 xícaras de farinha de trigo completo. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o fermento biológico seco. Vamos lá, agora uma colher e meia de fermento biológico seco, uma colher e meia de chá. Na verdade, eu coloco mais um pouquinho.
Não chega a ser 2 colheres não, mas eu coloco um pouquinho mais do que 0,75 de colher de chá de sal, perdão, uma colher de chá de fermento biológico seco, ok? É a última coisa que por cima da farinha não pode estar em contato com ingredientes úmidos, né? O fermento biológico seco ele fica por cima da farinha de trigo. Bom, os ingredientes estão prontos aqui, o fermento biológico seco está por cima da farinha, né? Pode estar em contato com os ingredientes úmidos que estão por baixo, né? A gente vai fechar aqui a panificadora. E agora para colocar aqui, o pão de milho eu uso a receita do pão normal mesmo. Dá até para fazer com pão rápido, se tiver com pressa, o pão de milho dá para fazer. Mas eu vou usar o pão normal que eu estou com tempo. Eu costumo no pão de milho, o brote, né? Eu costumo usar usar a cor escura, eu acho que fica melhor, ok? O pão de milho ele não precisa de muita sova, então eu vou colocar a quantidade de massa menor aqui que dá certo. E é isso. Então, preparada aqui a cor do pão que eu coloquei para assar na cor escura, né? Ficar mais assadinho por fora. Acho que o brote fica melhor. Coloquei aqui, são duas características de massa, eu coloquei 700 gramas, mas para o pão de milho é suficiente. E eu quero que o pão fique pronto às 5h30, agora são 2 horas. Então eu vou aumentar aqui o tempo, né? Agora são 2 horas, 3 horas daria 5 horas. Eu vou colocar então 3 horas e meia. Aí ele vai ficar pronto por volta de 5h30. Aperto aqui para ligar, acender a luzinha da função. Daqui a pouco ele vai começar a receita para que a receita acabe em 3 horas e meia. O contador aqui vai ser um contador decrescente, vai 3 horas e 29, assim por diante. Ele vai ficar pronto daqui a 3 horas e meia, que vai dar cerca de 5h30. E está tudo certo. Essa sova é uma sova bem tranquila, ele é um ponto ele não chega a formar a bola de pão, ele vai ficar uma massa mole, fica até parecido com a massa de bolo, e eu acho que assim fica melhor, o brote não fica tão ressecado. Dá para colocar mais farinha e fazer uma massa mais dura, mas eu particularmente no pão de milho, no brote, eu prefiro um ponto de massa mole, que até lembra um pouquinho o bolo, é bem diferente dos outros pães, ok? Daqui a pouco a gente mostra o pão para vocês. Aqui o contador começou a diminuir, 3 horas e 29, até chegar a 0 quando o pão fica pronto. Vejam que a massa é um ponto bem mole, parece até massa de bolo, tá vendo? É assim mesmo, o brote fica bom, não ficar ressecado e deixa essa massa nesse ponto aqui. É diferente dos outros pães que formam a bola, tá bom? Bom, esse aqui é o resultado do pão de milho, né? É um brote. E só complementando as quantidades, eu falei 1 colher de sopa de adoçante, mas na verdade, assim, quando eu uso adoçante, eu uso um pouco menos que 1 colher de sopa, e quando eu uso açúcar, eu uso um pouco mais. Então, dependendo do que você for fazer, você regula aí de meia a 1,5 colher para adoçar. Se for adoçante, menos um pouquinho de 1 colher. Se for açúcar, pode ser um pouquinho mais de 1 colher. E é isso aí. Tchau, tchau.